todo o Mato Grosso do Sul, 8 horas em São Paulo, tá, João? Em Mato Grosso do Sul são 7 horas e 53 minutos. A entrevista do dia. Em julho é mês de férias, muitas pessoas viajam pelo Brasil e mundo e esquecem de verificar as vacinas necessárias para cada destino. Pois é, o Ministério da Saúde e os órgãos internacionais recomendam a vacinação para prevenir diversas doenças contagiosas. Sobre esse assunto, a gente conversa com o médico pediatra, Dr. Alberto Jorge Félix. Dr. Alberto, bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua participação, seja bem-vindo ao Jornal do Rádio. Antes de falar até sobre essa questão da importância da vacinação, nós estávamos vendo algumas estatísticas dizendo que os adultos se preocupam muito com a vacina das crianças, mas esquecem de atualizar o próprio calendário vacinal, é verdade? Sim, com certeza os adultos, eles todos têm que se precaver igualmente, né? Porque existem muitas doenças que são bem incidentes, bem prevalentes, que acometem também os adultos. E existe, inclusive, uma tabela de vacinação para os adultos que todos nós devemos seguir e atualizar-se. E ainda falando sobre a importância, né, do calendário vacinal, tanto para os adultos quanto para as crianças, por que é tão importante estar em dia com esse calendário? Exatamente por causa da prevenção, né? Porque a vacinação é exatamente a prevenção de várias doenças. Dentre essas doenças, algumas doenças bem graves, com muitas repercussões, que podem levar à morte, inclusive. Quais são as que a gente pode elencar como as principais doenças que devem ser evitadas, que a gente tem que se preocupar? Acho que cada destino é uma preocupação, né, doutor? Exato. Na verdade, assim, existem várias nuances de todos os lugares. Por exemplo, existem algumas doenças que são mais prevalentes em determinados locais, mais incidentes, e aí a gente tem que se precaver indo a esses locais dessas doenças. Por exemplo, alguns locais a meningite é uma vacina mais incidente, alguns locais as hepatites, alguns lugares a febre tifoide, a febre amarela, enfim. Cada local tem a sua particularidade. É por isso que é interessante que todos nós tenhamos com nossa carteira de vacinação em dia, para quando nós formos viajar, não evitar estresse de última hora, correria, enfim. E falando sobre essa questão do estresse de última hora, não adianta tomar vacina um dia antes de viajar. Exatamente. A maioria das vacinas, elas demoram em torno de 2 semanas para começar a nos proteger. Então, se por exemplo você tiver uma viagem para a África e tiver com a tua vacina de febre amarela incompleta e você for realizar essa vacina 5 dias antes de viajar, você vai viajar desprotegido. Doutor, nós vivemos num país aqui meio que diferenciado, né? Um país continental. Exato. Né? Tem algumas viagens também dentro do Brasil, de determinadas regiões que são diferenciadas, ou a gente fala só do exterior? Sim, com certeza tem. Esse dado que você mencionou é um dado bem importante, porque a maioria dos estados do sul e do sudeste essa vacina da febre amarela, por exemplo, ela não é recomendada lá. Então, por exemplo, uma pessoa de São Paulo que vem para Mato Grosso do Sul, ela deve estar com a sua vacina de febre amarela feita. E isso nem sempre acontece. E no caso do norte, essa vacina de febre amarela não é recomendada, qual que seria o motivo? Não, do norte ela é. Ah, no norte ela é. Seria do sudeste e do sul. Isso, do sudeste e do sul. Por que no caso? Porque lá a febre amarela não é endêmica, ela não é tão incidente. Então isso é uma coisa que talvez logo mude, porque as pessoas hoje elas estão viajando muito, né? Então às vezes mesmo a trabalho, uma pessoa de São Paulo que vem trabalhar aqui, ela deve ter suas vacinas todas em dia. E outro aspecto interessante é que muitos adultos, por conta da correria, né? Eles esquecem de tomar a vacina e às vezes a justificativa é quando eu era criança, até ali meus 10, 12 anos, minha carteira estava toda em dia. Mas isso não significa nada, né? Depois na vida adulta. Isso significa pouca coisa, por 2 razões. Primeiro, porque algumas vacinas elas têm que ter reforços. E segundo, porque hoje, em relação a 20, 30 anos atrás, existem muitas novas vacinas que previnem de novas doenças. Então, por essas 2 razões,
os adultos devem estar com sua carteira de vacinação atualizada. Joel, desculpa interromper, mas você se lembra qual que foi a última vez que você tomou uma vacina? Não lembro. Não lembro mesmo. Tá vendo? E faz muito tempo, né? O pessoal fala, nem a vacina de gripe não acaba não tomando. Isso é a grande maioria da população adulta. E quando vem no órgão público a gente ainda dá uma fugidinha. Né? É verdade. A vacina da gripe que você mencionou, por exemplo, ela é indicada mundialmente, muito indicada mundialmente. Então a vacina da gripe de todos nós, ela tem que estar atualizada anualmente. Essa vacina tem que ser feita todo ano. Então é importante. Doutor, tem alguma restrição, né? A pessoa, para embarcar, ela tem que ter, para determinado lugar, tem que ter a carteira de vacinação, ou isso é de cada um mesmo? Depende do local, né? Por exemplo, se você for para os Estados Unidos, para a Europa, isso normalmente não é exigido. Agora, em alguns países, Ásia, África, por exemplo, algumas vacinas elas têm que estar obrigatoriamente feitas e respeitando a antecedência que nós mencionamos. E a gente estava comentando sobre essa questão da gente se vacinar para viajar. E como a questão da vacina da gripe é uma exigência aí, de repente, mundial, nós vamos receber agora as Olimpíadas. Muitos turistas vão vir de fora para o Brasil, possivelmente para assistir a competição, mas também para viajar e conhecer outros locais. Essa vacina vai ser importante para esse momento em que pessoas vão estar vindo de fora? Com certeza. Primeiro porque nós vamos receber um contingente populacional de diversas partes do mundo muito grande. E segundo, porque a gente está em plena época da sazonalidade da gripe, né? Essa estação que nós estamos é a estação que a gripe ela mais incide. Então, por essas duas razões, essa vacina é fundamental. E tem uma outra questão também que eu tenho curiosidade. Todo ano tem campanhas de vacina para prevenir a gripe. Sim. Isso significa que a validade desse remédio no nosso organismo é de um ano? Não. O que acontece, isso também existe, mas o que acontece é que a vacina da gripe ela muda todo ano. O vírus é mutável. Então as vacinas elas são diferentes de ano a ano. Então por isso que elas têm que estar sempre atualizadas. Nossa, mas aí é preocupante, quer dizer, a gente está sempre perseguindo o vírus, né? Exatamente. Até tem muitos em torno a isso, muita mística em torno da vacina da gripe, principalmente depois do surgimento da H1N1. Pessoas que falam que talvez não tenha a eficácia que a vacina promete, porque é uma doença nova, é um vírus novo. Isso é lenda, a gente pode dizer assim? Totalmente. Na verdade, assim, a gripe ela é determinada por alguns vírus principais, né? E a gripe é uma doença muito antiga já, né? Então, assim, no início do século, teve a gripe espanhola, que matou mais de 60 mil pessoas, né? E, então essa doença já é uma doença significativa há muitas décadas. E essa vacina da gripe, além de ser uma vacina extremamente indicada, ela é muito segura. Os vírus eles são totalmente inativados e fragmentados. Então essa vacina ela é desprovida de reações. Acontece que por essa vacina ser feita numa época de outono, inverno, às vezes a pessoa faz a vacina, daí 2 dias ela contrai um resfriado por causa da época do ano, que não tem nada a ver com a vacina. E aí algumas pessoas acabam atribuindo à vacina, mas esse tipo de reação não existe. Doutor, nós no Brasil, nós falamos aqui dos países, né, que podem exigir ou não a vacina. E o Brasil, como ele se comporta com relação a isso? As pessoas que vêm de fora, nós exigimos alguma espécie de vacina? Depende muito de algumas circunstâncias especiais, né? E normalmente não é exigido no Brasil. Mas, por exemplo, em situações de grande demanda populacional, pode, dependendo da incidência de determinadas doenças em determinados locais do mundo, isso pode acontecer. Agora, nas Olimpíadas, particularmente, não vai existir essa exigência, porque não existe nenhuma doença muito prevalente e assim de maneira significativa em nenhum local do mundo, diferente do que aconteceu o ano passado e o ano retrasado na África, por exemplo, em relação ao ebola e assim por diante. Eu entendi. E as vacinas importantes, aquelas assim que são para a vida toda, quais são?
Olha, a vacina da febre amarela para nós é muito importante, a vacina das hepatites, hepatite A e hepatite B. A meningite hoje, existem 2 vacinas que englobam todos os tipos de meningite bacteriana, que é muito importante. A vacina do sarampo, rubéola, cachumba, a vacina da poliomielite, a vacina da tuberculose. Então hoje existe uma gama de vacinas que são importantes e que protegem para a vida toda. Então a gente tem que fazer aquele alerta a quem está nos ouvindo, está na sintonia aí do Jornal do Rádio, também pela televisão, de que essa questão da vacina é importante e o poder público do Brasil oferece, né, gratuitamente, mas Com será certeza. que para a demanda é suficiente? Sim, como é que é a sua avaliação em relação a isso? Na verdade, o esquema de vacinação brasileiro que o sistema público fornece, ele é um dos melhores do mundo, né? Então as pessoas elas têm que usufruir disso, que é uma coisa importante. Existem algumas vacinas também muito importantes que ainda não tem disponível na rede pública, né? E as pessoas que têm condição de se precaver, elas devem procurar as clínicas privadas E quais também. seriam? Principalmente essas meningites que eu mencionei para você, né? Pois é. Tem que se cuidar, né? A gente tem que tomar todo o cuidado aí, principalmente porque, sei lá, parece que eu não sei se são os vírus que aumentaram ou se a gente ficou mais frágil, né? Todo mundo sempre é acometido por alguma coisa. Existe, na verdade, uma coisa multifatorial, né? A população do planeta aumentou muito. As pessoas elas estão deslocando-se mais, viajando-se mais e, consequentemente, expondo-se mais. Existem vários vírus e bactérias novas que também não existiam antes, né? Tá certo, então Joel Silva vai sair daqui, já vai lá no posto Já tomar uma agora, vacina. eu vou lá tomar essa vacina aí, quase Aliás, todas. estão todos intimados a colocarem o calendário vacinal em dia, deem uma olhada e tentem relembrar qual que foi a última vez que você tomou uma vacina. Aí na época a pistola ainda era aquela, parecia aquele vacinar gado no braço. Tal, ficava inchado pra caramba. E hoje, na verdade, essas vacinas, elas existem calendário de vacinação específico para determinadas situações, né? Então, os viajantes, a mulher grávida, os adultos de uma maneira geral, os idosos, não são só as crianças, né? Então, todas as faixas populacionais, os adolescentes, têm suas vacinas específicas hoje. E precisam tomar, né, para Exatamente. evitar as doenças. Vamos embora, né, Lívia? Vamos embora, né? Vacinar. Jornal do Rádio de sexta-feira terminando, chegando ao fim. Lembrando que os melhores momentos deste bate-papo aqui com o Dr. Alberto Jorge, você confere também no Jornal da TV ao meio-dia, na íntegra no nosso portal educativa.com.br e no nosso canal do YouTube. Jornal do Rádio volta na segunda-feira, às 7 da manhã. Um beijo. Exatamente. Obrigado, doutor Alberto, mais uma vez. Obrigado a vocês. Obrigado. Prometemos voltar então na segunda-feira, pontualmente às 7h né? Agora a gente vai ficar aí com o Fernando Blanc, que vai deixar a última música desta sexta-feira do Jornal do Rádio, pelo menos, né? Lembra do Clendense, jogador do Guarani? Do Creedence? Do Clendense? Ele foi uma inspiração do Creedence Então, Clearwater Revival. Vamos terminar com eles, né? Vamos lá então. Bom dia, até segunda-feira. Agora sim, tá liberado.